Vamos voltar então para o corredor das comissões. A Mariana Prestiti, que tem informações sobre uma reunião da comissão que analisa o regime penitenciário de segurança máxima. É isso, Mariana? Isso, Vera. Essa comissão especial tem uma reunião agora pela manhã, vai discutir definição de trabalho, plano de trabalho da comissão e também deliberar alguns requerimentos do relator, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas, que está aqui com a gente, vai antecipar um pouco como é que vão ser os trabalhos nessa comissão, deputado, comissão especial do regime penitenciário de segurança máxima. Esse tipo de regime já existe hoje no Brasil? Bom dia. Bom dia. O regime já existe. O projeto ele cuida basicamente de 3 direções muito bem focadas, porque um projeto central que veio do Senado, 7223, mas eles estão apensados mais 38 projetos e acredito que outros serão apensados. E nós temos 3 eixos nessa discussão a partir dos projetos. Um é dar mais autonomia para os gestores do sistema prisional para aplicação de punições administrativas, punições disciplinares. A outra é da tipificação e criminalização do uso de aparelhos de comunicação. E um terceiro eixo, que eu diria, é sobre o controle das comunicações a partir de bloqueadores. Então, no centro disso tudo está uma proposta de efetivamente dar mais segurança e dar mais autonomia para que o sistema prisional possa ter um controle mais rápido, mais enérgico da disciplina no interior dos presídios. Mas, naturalmente, que o debate será ampliado, porque nós esperamos ouvir especialistas, ouvir as várias linhas de pensamento sobre o sistema prisional, para que nós possamos oferecer um relatório que contemple a atualização da legislação de execução penal, o maior controle e a maior eficiência do sistema prisional, que afinal de contas tem o objetivo, que é efetivamente punir aquele criminoso condenado, mas ao mesmo tempo ressocializar e devolver um cidadão para o convívio da nossa sociedade. Uma pergunta do estúdio. A comissão pretende tocar de que maneira nessa questão? A Mariana vai passar para o senhor a pergunta. Então, Mariana, o deputado está sem o retorno para mim. Pode falar. Pergunta para ele sobre como a comissão deve analisar essa questão das facções, né, criminosas dentro desses presídios de segurança máxima. Ela está perguntando, a Vera, apresentadora, sobre o problema das facções dentro dos presídios. Como resolver? Olha, não tem uma solução pronta e nem única, né? Primeiro, nós temos que efetivamente garantir, inclusive, investimentos para o sistema prisional. Hoje não é possível você falar em separar facções, inclusive usando essa arquitetura de presídios. A arquitetura dos presídios no Brasil é uma questão crônica e nós precisamos de que a lei flexibilize isso, porque hoje nós temos um modelo em que você tem que, por exemplo, na relação visitantes, advogados com o preso, sempre quem tem que sofrer a revista, por exemplo, é quem visita. Nós temos que ter uma arquitetura que permita que o revistado seja o preso. Nós precisamos de arquitetura que permite, de fato, a separação física dessas facções. E, para além disso, nós precisamos de dar autonomia para os gestores para a aplicação de punições disciplinares com um pouco mais de autonomia, com um pouco mais de rapidez, para que, efetivamente, se possa combater na origem a atuação e a organização dessas facções. Agora, é preciso que a gente tenha clareza de que tem uma questão central nisso tudo, que é a gestão do ponto de vista de recursos, dotação de recursos. Nós temos hoje uma deficiência de recursos e ainda uma burocracia grande para a utilização do fundo penitenciário. E agora, por exemplo, aproveito para fazer a crítica que a medida provisória 755, ela está retirando o recurso do fundo penitenciário e mandando para o Fundo de Segurança Pública, sem que a questão do fundo penitenciário, do sistema prisional esteja resolvido. Portanto, a questão das facções deve merecer uma atenção muito especial da nossa comissão, sabendo que não tem uma solução única, mas que vamos enfrentar. Não tem uma solução única. Um dos grandes problemas hoje nas penitenciárias brasileiras, o senhor estava falando sobre ressocializar, mas a crítica que se faz é que justamente os presos muitas vezes saem piores, saem mais associados ao crime do que antes. Como, por exemplo, incentivar o trabalho nos presídios, mudar totalmente o que se vê hoje nos presídios brasileiros? Eu entendo que o trabalho não pode ser apenas uma condicionante para a progressão de regime, tem que ser uma obrigação. Portanto, nós temos que mudar um pouco esse pensamento de que criar a obrigatoriedade do trabalho seja um tratamento desumano para o preso. O preso precisa de produzir sim, o preso precisa de ressocializar numa perspectiva da sociedade, né? Não pode colocá-lo e achar que é uma ilha em que eles vão ter uma vida totalmente diferente do cidadão aqui fora e quando voltar integrarão essa cidadania.
Portanto, eu acho que nós temos que achar o caminho, sim, de colocar o trabalho como uma obrigação para o preso, e não apenas como uma opção dele como instrumento de progressão de regime. Deputado, a comissão está começando agora, o senhor é relator, dá para ter uma ideia? Hoje vai ter definição de plano de trabalho, dá para o senhor adiantar como é que vai ser, previsão já de apresentação de relatório? Olha, eu não posso nem demorar demais e nem correr demais, porque nós temos dois sistemas de prisional no Brasil, o federal e o estadual. Nós temos inúmeros colegiados que cuidam do sistema prisional no Brasil, nos estados. Nós temos alternativas como a APAC, que é Minas Gerais, é referência da Associação de Proteção aos Condenados, que é um modelo de cumprimento de pena que tem um índice de reincidência em torno de 15%, enquanto no convencional a reincidência é em torno de 85%, é proporcionalmente inverso. Portanto, nós não podemos demorar proporcionalmente aquilo que o projeto está aqui, porque o projeto é de 2007, né? E também não podemos acelerar por conta da crise que ocorreu recentemente no Amazonas e no Rio Grande do Norte, e apresentar um relatório de fogadilho. Nós esperamos que nos próximos 60 dias, talvez 90, a gente tenha um resultado concreto, um resultado que nós possamos levar ao plenário e ser admitido. Eu não quero fazer um relatório apenas para a plateia, eu preciso fazer um relatório que, para além da comissão, tem uma compreensão do conjunto da Câmara para que nós possamos avançar. Fazer um relatório apenas para a mídia não é interessante, eu não pretendo, então quero trabalhar pelo menos de 60 a 90 dias, estar com um bom relatório que contempla o pensamento da maioria, a maior convergência. Nós temos uma questão central dos bloqueadores, né? A maioria dos projetos tentam responsabilizar as empresas pela instalação, né, as concessionárias de telefonia, pela instalação dos bloqueadores. Bloqueador de celular. Bloqueador de celular. Isso já tem uma discussão das operadoras que elas não são responsáveis, elas são empresas privadas. Então nós temos que equacionar. Se há 10 anos atrás nós tínhamos uma tecnologia que não permitia de fato, por exemplo, você instalar um bloqueador e não comprometer a comunicação de todos, hoje você já tem tecnologia que permite selecionar os canais, as linhas que você não quer bloquear e que não deve ser bloqueada. Então, eu acho que a tecnologia vai nos ajudar, inclusive, nessa questão dos bloqueadores. Portanto, acredito que nos 60 dias nós teremos um bom resultado, teremos ouvido bastante representações para que nós possamos construir algo que seja, de fato, o possível do ponto de vista constitucional e o necessário do ponto de vista de melhorar o sistema penitenciário brasileiro. Deputado Subtenente Gonzaga, obrigado pela entrevista. Vamos acompanhar de perto essa comissão que está começando agora. Vera. Obrigada, Mariana. Deputada, esse assunto de segurança pública mesmo com muito destaque aqui na Câmara.